sei nem como é que vai ficar aqui. Deixa eu observar aqui. Boa tarde, pessoal. Estou apenas aqui configurando aqui no notebook para que a gente possa possa dar início aqui, tá ok? Até para marcar o tempo, para não ficar muito exaustivo e não ficar cansativo. Está excelente. Também tenho certeza que o áudio está massa. Vamos só regular aqui. Pronto. Eu creio que está perfeito. A imagem está boa. O áudio, eu sei que também o áudio também está bom. Às vezes a gente tem aquela preocupação de como é que está a imagem, pessoal, e como é que está o som, né? Isso aí eu já sei que está perfeito. Não está 100% perfeito, porque meu celular não é de tanta boa qualidade, né? Mas eu sei que está bom. Gente, graça e paz. É uma enorme satisfação poder estar aqui mais uma vez. Depois de tanto tempo, a gente deu aí uma extensão de tempo aí parado, né? Nas nossas exposições, nos nossos estudos aqui de cunho teológico, né, devido aí ao lance dessa pandemia, que é complicado demais falar sobre isso, não quero falar nem sobre isso porque mexe com A, mexe com B e é complicado demais. Gente, a gente vinha em uma série de exposições sobre escatologia, como eu falei, né, eu fiz um pequeno vídeo só para deixar esse alerta que a gente ia trabalhar hoje, voltar com nossas exposições nesse período de tempo, enquanto eu me encontro ainda sem estar empregado, ok? E a gente vai ter tempo agora, não sei por quanto tempo a gente vai ter tempo para continuar com as exposições. Mas enquanto eu estiver aqui, nesse momento que estiver em casa, a gente vai trabalhar para sempre estar aqui trazendo essa exposição da carta aos Hebreus. Para quem lembra, para quem acompanhou o ano passado, a gente deu início aqui a uma série de estudos na carta aos Hebreus, né? E fazendo uso deste material aqui, de outros materiais que eu tenho aqui, que não dá para mostrar agora mais, que quem já sabe e me conhece sabe que eu faço aqui uso de uma série de comentários e de livros para que a gente possa ter uma argumentação até mais plausível, para que a gente possa entender, tá ok? Então, a gente tinha parado porque a pandemia tinha amenizado, né, politicamente falando, e eu tinha parado, porque tinha aparecido uma porta de emprego, eu estava trabalhando numa empresa, e aí eu parei porque não dava para conciliar, ok? Mas agora a gente está aqui de novo. Meu propósito é tentar pelo menos terminar essa carta aos Hebreus. São 13 capítulos, eu já falei bastante sobre a questão da sua composição nas videoaulas passadas, então eu vou apenas fazer um pequeno resumo do que já foi dito, ou seja, o que foi que a gente já aprendeu sobre a carta aos Hebreus. Nós já vimos aqui uma pequena introdução, aí falamos sobre a sua autoria, quem eram os possíveis autores, seu público destinatário, de onde ela foi escrita, todas aquelas questões que envolvem a introdução da carta aos Hebreus. E o meu propósito era, cada videoaula a gente decorrer um capítulo, então ficaria no total de aproximadamente 14 lives. Mas aí teve esse empecilho, teve que parar. Mas nós começamos o capítulo 1 dessa live, depois nós fizemos o capítulo 2 e o capítulo 3. E aí a gente teve que dar aquela parada, ok? Aí hoje a gente vai continuar do capítulo 4, né? Para você que está vendo essa live aqui agora, que me acompanha no YouTube, certo? Eu vou deixar, já está aí salva as aulas do início. A gente teve um intervalo de quase que 7 meses sem gravar,
certo? Então, para não ter que fazer aqui uma introdução ou uma retrospectiva do que foi dito, vai ficar muito extenso e seria muita coisa. Mas a gente já deu aí um pontapé inicial e hoje a gente vai entrar no capítulo 4, ok? O capítulo 4 da carta aos Hebreus, para quem gosta de estudar a palavra de Deus, gosta de ficar aí por dentro, né, das questões teológicas, se você tiver com uma edição da Bíblia aí, se você puder pegar para acompanhar com a nossa leitura, apesar de que a gente não vai fazer a leitura do capítulo todo, porque eu tenho uma metodologia um pouco diferente. Eu gosto de ir fazendo a leitura e à medida que a gente vai fazendo a leitura, já vai fazendo a exposição. Até porque é uma leitura muito grande. Não é muito grande, mas é uma leitura um pouco extensa. Ela contém 16 versículos, o capítulo 4. Ok? Só para relembrar um pouquinho, para não ficar tão vago a nossa argumentação, o que trata a carta aos Hebreus? Ela trata de mostrar que Cristo ele é superior a tudo que já vinha sendo ensinado através do Antigo Testamento pelas figuras, as sombras. O próprio autor, a carta aos Hebreus, ele diz que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento era apenas sombras de uma realidade futura. Então você pode ver que existia um misticismo dentro da questão judaica. Aí ele vem para quebrar, tirar esse misticismo. Uma ideia dele é quebrar o misticismo do judaísmo, também quebrar uma corrente filosófica que tinha entrado no judaísmo na época, que era o gnosticismo, que tinha as suas bases na filosofia para tentar minimizar a divindade de Cristo. E o autor ele vem mostrar a superioridade de Cristo, não como um ser angelical, mas sim como um ser superior, que é o próprio Criador. Okay? Então, se você observar, no capítulo 1, ele quer mostrar a superioridade de Cristo com relação aos anjos. No capítulo 2, ele fala que Cristo ele é superior ao próprio Moisés. E ele usa o capítulo 2, a partir do capítulo 2, com o capítulo 3, mostrando que Cristo ele é superior a Moisés. E no capítulo 4, a gente vai observar aqui que, na verdade, ele está dando uma continuidade ao assunto que ele começou no capítulo 3, que fala sobre a questão do povo ter sido desobediente e não ter sido privilegiado de ter entrado no descanso que foi prometido por Deus a ingressar o povo na terra de Canaã. Então eles, por não terem permanecido fiéis, não forem obedientes, Deus fez com que eles não tivessem aquele descanso tão privilegiado na terra de Canaã. E o autor aos Hebreus ele faz alusão de várias analogias, de várias passagens, vários acontecimentos que tiveram com o povo de Israel, com relação à palavra que foi ministrada a eles por Moisés e que também agora estava sendo ministrada a eles. E eles corriam o risco de, se fossem igual ao povo de Israel, também perderia de entrar nesse descanso da terra prometida. Então, essa aqui, sinteticamente, resumindo tudo aqui, bem resumido, é mais ou menos isso que esse capítulo 3 e esse capítulo 4 aqui da carta aos Hebreus, ele tem como foco. Ok? Se você observar e pegar a sua Bíblia, a gente vai fazer uma pequena explanação do capítulo 4 da carta aos Hebreus hoje, nessa nossa volta com essas lives, ok? E para quem não assistiu às outras, é só você voltar aí no meu Facebook, agora que eu creio que vai ser difícil você encontrar, porque já faz tempo, você vai ter que rolar a barra lá para baixo, muito para poder encontrar onde está as outras lives que são referentes ao ensino da carta aos Hebreus. Resumindo aqui, qual é o assunto do capítulo 4? Qual é a exortação que esse autor traz para esse novo público da era cristã? E ele compara com a reação que os antepassados deles tiveram e a reação que os novos agora, ao ouvirem essa mesma mensagem, o que estava acontecendo com eles. Sabemos pela história e pelo conteúdo da carta que esses irmãos que receberam essa mensagem do autor que é anônimo, existe um contexto para que você possa entender as palavras que estão aqui registradas. Então eles estavam seguindo, sofrendo perseguição, e a perseguição era muito dura. Ou seja, aqueles judeus
que se convertiam ao cristianismo, eles eram perseguidos. Aqueles que eram tipo comerciantes, eles tinham suas possessões, as suas poções eram apreendidas. Assim que ele se ligava ao cristianismo, por exemplo, ele era automaticamente desligado do sistema judaico, da sinagoga, ele era rejeitado, ele era tido como um apóstata perante a nação judaica. Então a perseguição era imensa e de várias maneiras. Tanto eles eram perseguidos pelo governo romano, como eram perseguidos pelos seus próprios patrícios, como os judeus. Ok? Então nesse capítulo 4, diante desse pano de fundo, desse contexto da São Quintar, o escritor ele traz essa exortação e a gente observa que é uma advertência, né? Mostrando o perigo de se manter em desobediência e incredulidade. O foco desse capítulo aqui é mostrar que dois perigos podem ocorrer de fazer com que você perca a promessa dada por Deus de ter esse descanso que Deus ofereceu ao seu povo. E que essa promessa ela foi recebida e foi anunciada pela a palavra de Deus, que ele fala de boas novas. Então, quais são as exortações que o autor do capítulo, da carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele nos traz? Nós podemos observar 3 exortações que fala nesse capítulo 4 e que, na verdade, é uma continuação do capítulo 3. Se você observar do versículo 1 ao versículo 8, se você estiver aí com a sua edição da Bíblia aberta, ele exorta aqueles irmãos contemporâneos seus, atuais, que eles deviam ter temor. Ele fala sobre ter temor diante da mensagem que foi anunciada. A segunda exortação, que vem lá do versículo 9 até o versículo 13, ele fala que nós devemos ter diligência com relação ao que ouvimos, em comparação com os exemplos que são mostrados a eles mediante o povo de Israel, aconteceu no passado. Ele fala que devemos ser diligentes, não devemos desprezar a mensagem que foi ouvida, como eles fizeram na antiga aliança. E a quarta exortação, que vai do versículo 14 ao versículo 16, ele fala que devemos conservar firme a nossa confissão, ou a nossa conversão, né? Existe a questão de você confessar com suas próprias palavras que você está crendo no Senhor Jesus como seu Salvador. E a perseguição estava sendo bem acerrada sobre eles, de forma que eles se sentiam amedrontados e confrontados com medo, até risco de vida, e eles se sentiam na obrigação, no dever de negar essa confissão que eles tinham feito e voltar para as antigas práticas da lei mosaica. Então, essas são as exortações do capítulo 4, que é uma continuação mais bem detalhada, que ele já vem ali iniciando no capítulo 3. Então, é de importância você observar toda essa contextualização. Lembra que eu falei há muito tempo atrás que o ideal para você ter uma interpretação correta daquela passagem que você está lendo, você deve situar essa passagem dentro da ideia da carta. Aonde essa ideia ela começou a ser desenvolvida, aonde ela vem sendo progressiva e aonde ela termina. E é a partir daqui, irmãos, do capítulo 4 da carta aos Hebreus, que ele vem desenrolando essa ideia e o seu desfecho está lá no capítulo 6, que tem aquela problemática da apostasia, que ele já começa a desenvolver essa ideia. E por isso há aquela problemática, né, no meio acadêmico aí, sobre aquela questão do capítulo 6 de Hebreus, né, de que é impossível, né, ou seja, de que uma vez salvo é salvo para sempre, e você não tem como perder a salvação. Essa ideia é uma ideia totalmente equivocada, quando você tem a ideia no seu todo desenvolvido na carta aos Hebreus. Então, a partir daqui do capítulo 4, ele começa a colocar mais incrementos na sua argumentação para levantar mais o temor daqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos que estavam passando por perseguição e, ao mesmo tempo, para tornar a confissão deles mais firme
mediante as perseguições que eles vinham sofrendo e o perigo de apostatar ou se desviar dessa verdade e voltar para as práticas que era comum na lei mosaica. Se você observar aqui, a palavra central nesse capítulo aqui, que ele dá uma continuidade, né, do assunto, como eu falei aqui, do capítulo 3, sobre a questão que envolvia o descanso. Então a palavra-chave desse capítulo aqui, que ele dá um pontapé inicial no capítulo 3, é sobre esse descanso prometido por Deus. E ele via isso como uma promessa, né, ao seu povo da antiga aliança, mas que tinha aplicação e atualidade para os dias contemporâneos do autor e de seus ouvintes. Então ele vai abrir um leque um pouco a mais e faz uma aplicação daquilo que foi dito aos seus antepassados, aplica para a sua vida atual e ela tem continuidade até os dias de hoje. Essa promessa de Deus que foi dita àquele povo de Israel lá atrás, há anos, milhares de anos atrás, 3.000 anos atrás, ela continua valendo para aqueles que recebem as boas novas. E isso aqui é muito interessante. E ele, para endossar, para incrementar mais o seu sermão, né? Porque ele sabia que o seu público era um público que era conhecedor das leis e dos costumes judaicos, você pode observar que ele usa todo o aparato do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus, possivelmente, ela é a carta que mais traz referência à questão do Antigo Testamento. E nesse capítulo 4 aqui, ele faz uso de 3 livros do Antigo Testamento. Ele vai fazer uso do livro de Gênesis, vai fazer uso do livro de Josué e vai fazer uso do livro dos Salmos. Por que esse uso tão extremo do Antigo Testamento? Provando que o seu público era um público totalmente judaico. Ele usa uma linguagem judaica, mas eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Por isso, eles tinham conhecimento, ou seja, o seu público ouvinte tinha conhecimento do que esse autor estava escrevendo. Eles eram cientes das situações que envolvia tudo que está relacionado ao povo da antiga aliança. E o interessante é que nesse momento aqui da sua exortação, ele usa essa expressão e ele traz 5 aplicações diferentes para a palavra, para aplicar o sentido de descanso prometido por Deus. O primeiro descanso, ele se refere ao descanso de Deus na criação. Deus, ao contemplar, ao terminar a sua obra criativa, lá criadora, lá no livro de Gênesis, diz que o próprio Deus descansou. Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão de que não, Deus descansou, porque Deus não cansa, Deus não tem corpo físico. Ali há uma semântica, né? É uma palavra polissêmica que ela pode receber outros sentidos. Deus contemplou a sua criação. Deus viu que tudo estava pronto e ele sentou-se para ver toda aquela sua criação, porque Deus não cansa, né? O próprio Antigo Testamento diz que Deus nem cochila e nem dormita. Então, essa linguagem que Deus descansou, você tem que entender a linguagem no seu sentido polissêmico, na semântica, né, poética do livro de Gênesis, a qual lá Moisés utilizou, ok? É apenas uma forma humana para expressar uma ação divina com relação à sua criação. Então tem esse sentido. O segundo sentido também para que ele usa para a palavra descansar nesse texto é uma relação como sendo de Canaã como o descanso para o povo de Israel após eles peregrinarem 40 anos errantes pelo deserto. Também tem essa analogia. A terceira analogia que ele faz está relacionada ao quê? Ao descanso do crente em Cristo. Porque tudo no Antigo Testamento era apenas sombras que apontavam para uma realidade maior. E a realidade era apontar para Cristo. A quarta aplicação que ele faz nessa palavra descanso está relacionado ao presente agora. Presente descanso da vitória em Cristo. Até com analogia como da morte do verdadeiro cristão
em Cristo, ele está em seu descanso, aguardando aí a volta do Senhor para que possa receber o seu corpo glorificado. E ele vê isso como repouso das suas obras. Lá em Apocalipse ele fala sobre isso, né? Que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, pois estão descansando e as suas obras os acompanham. Então ele faz essa analogia e essa comparação do descanso da vitória em Cristo sobre a morte. Podemos até fazer essa colocação. A quinta colocação que ele faz na expressão descanso nesse capítulo, ela pode também estar relacionada ao futuro descanso eterno dos salvos nos céus. Então, gente, é vasta a aplicação dessa palavra descanso, né? Aqui, segundo o entendimento do autor e aquilo que nós podemos entender a partir de hoje, fazendo essa leitura dentro do seu contexto ali panorâmico, vivido pelos primeiros ouvintes. Entendeu? A Bíblia, para que a gente possa entender o que ela quer dizer hoje, primeiro nós temos que entender o que ela quis dizer aos seus primeiros ouvintes. E aí a gente tem uma interpretação mais bem confiável. Então, como é que a gente pode começar aqui a fazer a exposição desse capítulo 4? Se você tiver aí com o seu exemplar, aqui está aqui aquela velha guerreira amarelinha aqui, ó, do coração na capa. Essa Bíblia é meu xodó. Gente, para que a gente possa aqui fazer a exposição, a gente vai fazendo e ao mesmo tempo vai lendo a Escritura. Se você tiver com a sua edição em mãos, se você quiser abrir Hebreus capítulo 4, fizemos apenas um pequeno panorama. Então, como é que ele já inicia a introdução do capítulo 4? Como é que se inicia? A minha versão aqui é a versão atualizada. Se você observar o versículo 1 e o versículo 2 deste determinado capítulo, você pode ver que o próprio autor ele começa com uma advertência, uma exortação, e ele próprio se inclui dentro do grupo desses irmãos. Ele reconhece, se você observar, que ele reconhece a necessidade, né, de trazer essa advertência. Ele se sente na obrigação de trazer essa advertência devido que a falta de alguns estarem negligenciando as boas novas e caírem no mesmo exemplo dos seus antepassados. Acompanhe comigo, olha o que diz o versículo 1. Ó, temamos, se você observar, o verbo temer está no seu plural. Temamos, ele se inclui. Se ele não tivesse se incluindo, uma pessoa já afirmada, segura ali, ele dizia temam. Mas ele diz, ó, temamos, ele se inclui junto com os irmãos. Ó. Portanto, ó, esse temamos, portanto, é uma ligação do que ele já vinha explicando no capítulo 3. É bom lembrar, irmãos, que a Bíblia, na sua formação original, ela não tinha essas divisões de capítulos e versículos. E é bom você saber que, às vezes, em vez de ajudar essa divisão de capítulo e versículo, às vezes ela traz problemáticas. Porque, às vezes, as divisões elas não são perfeitas. As divisões que tem de capítulo 1, 2, 3, 4, elas não são inspiradas. Elas foram colocadas por homens para que pudesse auxiliar e você encontrar mais rápido as passagens. Mas muitas vezes essas divisões elas ficam fora aqui de um conjunto de verdades que vem sendo desenvolvidas pelo autor. É o caso aqui, ó. No capítulo 4 ele começa já trazendo e esclarecendo uma advertência que ele já vinha começando a esclarecer desde o capítulo 3. Por isso que ele diz, ó, temamos, vamos temer, vamos reconhecer. Por quê? Sendo, ó, nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Então foi deixada essa promessa para eles também, tanto para seus antepassados como para eles. Então eles deviam temer que essa promessa que foi deixada aconteça parecer que algum de vós tenha falhado. Ele reconhece que nessa caminhada atual, presente agora, do mesmo jeito como foi na caminhada antiga, ele reconhece que assim como os antigos, alguns falharam, nessa nova oportunidade que ele vai falar lá na frente, ele observou que alguns também permanecem falhando, não estão desenvolvendo o que ele vai chamar lá na frente, no capítulo 5, de desenvolvimento espiritual ou maturidade espiritual. Isso tem a ver com o capítulo 6.
a falta de um progresso, de um crescimento cristão. Então ele estava vendo que alguns irmãos estavam naufragando, que aqui ele vai usar a palavra cair, sair da linha do caminho. Então ele vai dizer, ó, que essa primeira exortação, eles deviam reconhecer, deviam ter temor, reconhecer que eles não deviam deixar de dar ouvidos, de obedecer a essa mensagem que foi anunciada a eles. Ela tinha a mesma função que teve para os seus antepassados. Por quê? O versículo 2 ele vai explicar. Olha a expressão. Porque também, ele está fazendo aqui uma ligação direta, ó. Assim como ele explicou no capítulo 3, e agora vem detalhando no capítulo 4, ele vai dizer, ó, portanto, temamos, portanto. Por que devemos temer? Ó? Porque também a nós, olha só, a nós, ele se inclui, ó, foram anunciadas as boas novas. E agora aqui vai fazer uma diferença bem interessante entre eles na atualidade e eles no passado. Olha só, nós na atualidade e eles no passado. É bom você ir vendo a colocação desses pronomes que faz uma diferenciação bem interessante e que eu vou colocar aqui de forma figurada, ok? Olha o que ele vai dizer, ó. Porque também a nós, então, esse nós se refere a um grupo de pessoas, certo? Ó. Foram anunciadas as boas novas, vírgula, como se deu com eles. Ele está vendo uma diferenciação entre eles, entre nós, o grupo atual, e aqueles que também receberam essas boas novas, essa mensagem de promessa, a palavra de Deus. Ó. O que aconteceu? Ó? Mas a palavra que ouviram, esse ouviram aponta para o pronome eles, não para nós, aponta para eles. Ó. Não lhes aproveitou. Olha que coisa interessante. Disse que essa palavra, que é a mesma que eles receberam na atualidade, é a mesma palavra que foi anunciada a seus antepassados, só que neles ela não surtiu o efeito. E o que foi que aconteceu para ela não ter surtido esse efeito naqueles irmãos e que surte agora, nessa nova geração, que eram os ouvintes principais do autor? Olha o que ele vai dizer, ó. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Não ter sido acompanhada pela fé. Olha que coisa interessante aqui, ó. Ele nos traz aqui um requisito que é fundamental para que você possa se apossar dessa promessa de Deus que ele chama o primeiro requisito de fé. Olha só, versículo 2 ainda. Ó. Naqueles que a ouviram. Naqueles se refere a quem? A eles do passado. Irmãos, a ênfase aqui que ele quer mostrar é que há um descanso como promessa e que só é possível alcançar através de quê? Da fé. E através da sua obediência em continuar a crer naquelas boas novas que foram anunciadas. Que foi o caso daqueles, os primeiros irmãos, os primeiros pais no antepassado, que eles ouviram, porém, eles não receberam essa palavra por fé. Eles não se mantiveram obedientes, crendo naquela promessa que Deus tinha dado a eles de que eles herdariam e entrariam em um descanso de alegria e de paz na terra prometida que era Canaã. Interessante que ele traz essa aplicação do povo do passado e aplica agora como sendo a esses irmãos os seus primeiros ouvintes atuais. E ele reconhece com essa advertência que alguns dos novos que tinham ouvido essas boas novas, eles estavam fazendo descaso, não estavam tendo o mesmo temor que era para ter. E poderiam correr o risco de acontecer a mesma situação que aconteceu com seus antepassados. Porque se você observar, ao mesmo tempo que observamos que existia dois grupos de irmãos na igreja. Eu lhe pergunto, e é diferente dos dias de hoje? Com certeza não é diferente dos dias de hoje. Nós podemos aqui inferir que o autor reconhece que há dois grupos dentro da igreja. Que são quem? São aqueles que creem, aqueles que olham pelos olhos da fé e aqueles que são descrentes. E ele atribui aqueles que são crentes como pessoas que ele reconhece que são esses que realmente é que herdarão essa promessa do descanso oferecido ao povo da antiga aliança.
Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 3. Porque há como você fazer essa diferenciação. Não é que esteja claro, mas o conceito está aqui formado. Ó. Os que creem e os que não creem. Pelo uso de quê? Dos pronomes que nós destacamos aqui entre nós e eles. Então, há uma diferenciação dentro dessa mensagem para um e para o outro, como também havia dentro da igreja. Porque se você observar, olha só, o versículo 1 tem a palavra algum. Olha o que diz o versículo 1. Ó. Aconteça parecer que algum de vós... Então há uma divisão dentro daqueles grupos de irmãos que estavam ali dentro da igreja. Estavam falhando em perseverar e continuar ali, crendo e agarrado às promessas de Deus. Então havia essa diferenciação. Por isso que ele vai dizer no versículo de 3 agora a 10, onde ele aqui vai abrir um leque e traçar uma analogia entre aqueles irmãos que receberam as mesmas boas novas, mas não surtiu efeito. Em comparação com a nova geração de ouvintes a qual o escritor aos Hebreus estava dirigindo essa carta. E ele traz aqui um compêndio muito interessante do versículo 3 até o versículo 10 da carta aos Hebreus, no capítulo 4. Saudações aí arminianas para meu amigo Jacó. Um abraço para você, a paz de Cristo, irmão Jacó. Estamos aqui vendo a exposição do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Se você observar, olha o que ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Ó. Nós, porém, está vendo que ele bate nessa tecla para fazer uma diferenciação? Ele, vós, nós, alguns. Ele sempre usa para fazer uma diferenciação entre a membresia. Olha só. Porém, nós que cremos. Então, olha só. Ele reconhece que há uma parcela de irmãos ali que se enquadra no grupo daqueles que são crentes, que creem, que receberam aquela mensagem e continuaram convictos de que eles estavam ali agarrados àquela promessa de Deus. Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo 3 do capítulo 4. Nós, porém, que cremos, entramos... Aqui é uma complicação tremenda nesse capítulo 4. Esqueci de falar. Há alguns comentaristas, há alguns acadêmicos, que eles reconhecem que esse capítulo 4 é um dos capítulos mais difíceis da carta aos Hebreus. Muito mais difícil do que o próprio capítulo 6, que tem aquela complicação aí, que tem aquela divisão entre calvinistas e arminianos. Se você observar, olha como é que ele diz o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos. Já tomamos posse. Ele diz que aqueles que creem já estão vivenciando esse descanso que foi prometido aos seus antepassados. Olha só, nós, porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ele vai usar aqui uma passagem do Antigo Testamento, que é o Salmo 95. Olha, o que é que está escrito lá? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então essa promessa, essa divergência de Deus, não é debaixo da sua promessa de descanso, mas sim de sua ira. Por que isso? Porque a mensagem, como ele mesmo falou aqui, que os antepassados receberam, não teve proveito porque não teve o artifício de fé. Eles queriam obter essa promessa através de quê? Do fazer as obras tidas pela própria lei. Então, isso é um pouco mais complexo, certo? Mas é só para que você possa entender o que eu quero falar. O que é que ele vai continuar aqui dizendo? Olha só. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui é uma referência a Gênesis capítulo 2, onde fala que Deus, após ter feito toda a sua criação, ele descansou e abençoou esse dia. Deus concluiu a sua obra estava pronta, não tinha mais o que fazer. E aí ele contempla aquela sua criação. É o sentido para a palavra descansar, também pode ter essa aplicação, ok, irmão? Então ele está dizendo que aqueles que recebem essa mensagem e a obedecem e a põem em prática através do artifício que ele chama de fé, esses, por mais que tenham sido agora, eles já estão tendo o desfrute desse descanso prometido ao povo de Israel, que agora a igreja não está
Deixa eu falar aqui melhor, né? Que agora a igreja, pode ser que você esteja entendendo que a igreja está substituindo Israel. Não, não é isso, né? Mas todos aqueles que recebem essa palavra e a recebem por fé e crê nessa promessa, já estão desfrutando desse descanso. A igreja não substituiu Israel. Eu não sou adepto da teologia da substituição, como alguns irmãos meus aí são, ok? Então ele está aqui fazendo essa comparação. O que é que ele vai dizer mais? No versículo 4, ó. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, ainda fazendo menção lá de Gênesis. O que é que diz, ó? E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Essa foi a função de Cristo na cruz. Concluir a obra de Deus e proporcionar o quê? Descanso para aqueles que recebem o sacrifício de Cristo através de quê? Da fé. Então é isso aqui o que ele tem em mente e ele quer alertar os seus ouvintes ali atuais. A paz do Senhor aí, Maria, irmã Maria Pereira. Então olha só, novamente no mesmo versículo 5, pode ver que ele está sendo exaustivo em querer traçar um paralelismo entre o livro de Gênesis e o que está acontecendo agora nessa nova aliança, mostrando que aquilo ali prefigurava uma realidade que só era possível a se agarrar era através da fé e que agora tinha sido concluída pela obra de Cristo. Ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Olha o que ele vai dizer, ó. E novamente, no mesmo lugar, o que é que ele vai dizer, ó? Não entrarão no meu descanso, ou seja, relacionado ao Salmo de número 25. Ou seja, porque eles não obtiveram esse descanso, porque eles ouviram a mesma palavra, porém eles não permaneceram na sua obediência. Aí ele agora abre o leque e traz com suas próprias palavras o porquê daquela antiga geração não ter recebido esse descanso prometido por Deus, até mesmo desde a criação. Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo 6 do capítulo 4. Visto, portanto, esse portanto é uma ligação. É como se fosse ligação. Então, devido a essas situações que vocês conhecem, que eu mostrei a vocês, e vocês sabem por que é que eles não entraram. Ele vai explicar, ó, que resta entrarem alguns nele. E que, ó, por causa da desobediência, aqui está o segundo requisito. Ele traz duas características para que se possa obter acesso a esse descanso prometido por Deus. O primeiro está ligado a receber o evangelho por fé. E segundo, é se manter nessa palavra em obediência, que foi o caso contrário dos israelitas lá na terra do Egito. Olha o que ele vai dizer, ó. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, nesse descanso, ainda tem pessoas que ainda faltam entrar. Por que não entraram? Por causa da desobediência. Não entraram aqueles. Ele está aqui fazendo um trocadilho de palavras que é muito interessante. Ele diz que agora, nesse momento ainda faltam alguns receberem, entrarem, crerem, se firmarem nessa palavra. Para o quê? Para que não aconteça de que se ele permanecer em desobediência, esses alguns do versículo 6 aqui incorram no mesmo erro dos antepassados. Uma vida de desobediência. Gente, olha como a Bíblia é atual. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos. E hoje em dia é o que mais nós temos visto no seio das igrejas. Uma geração de desobediência. Ele vai dizer, ó, aqueles aos quais, ó, anterior, olha o que diz o versículo 6 do finalzinho, ó, foram anunciadas as boas novas. Olha o perigo da desobediência. Ele está trazendo uma questão do antepassado e que era realidade daqueles seus ouvintes, porque eles conheciam a história do seu povo. E ele agora observa que nessa nova realidade, nessa nova aliança, esses irmãos estavam incorrendo no mesmo erro de seus antepassados. Mas o que levou eles a tomarem essa atitude? A pergunta fica aí. Por que essa nova geração, ouvinte dessa carta aos Hebreus, desse autor, por que é que eles estavam tomando essa mesma atitude que os seus antepassados, que foi necessário o autor levantar essa exortação para esses irmãos? Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 4. Olha só.
De novo. Então ele vai tocar de novo em outra situação do Antigo Testamento. Ó. Determina certo dia. Ou seja, Deus sempre prefere usar mais de sua misericórdia do que de sua ira. O autor está trazendo uma situação antepassada que aconteceu. Deus usou de sua misericórdia com alguns e com outros que permaneceram em desobediência, Deus derramou de sua ira. Lá naquele povo, na terra de Canaã, ao saírem ali do Egito e passaram 40 anos. Olha o que ele vai dizer, ó, de novo. Determina certo dia. Então Deus abre uma nova oportunidade. Olha, hoje. Ele chama hoje. Interessante aqui que ele vai aqui fazer uso do Salmo 95, a qual foi escrito por Davi. É que ele antecede uma situação e depois ele volta atrás mostrando uma outra, entendeu? E depois ele traz a explicação. É esse aqui a temática do capítulo 4. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 7, ó, de novo determina. Então ele está trazendo de novo, ele está relembrando, exortando aqueles irmãos. Ó, então, de novo, Deus quer dizer, o Espírito Santo quer falar com você. Ele vai dizer o seguinte, ó, então, teve aquela oportunidade, eles jogaram fora. Então Deus abre uma nova oportunidade agora e de novo, e é hoje. E essa oportunidade é hoje. Só que ele está aqui fazendo uso do Salmo 95, que há mais de 1000 anos atrás, Davi já tinha escrito. Ele pega um salmo de mais de 1000 anos passados e atribui ele à atualidade como uma oportunidade para hoje, para agora. Olha o que ele vai dizer, ó. De novo determina certo dia, hoje, ó, falando por Davi. Tá vendo aí, ó? Falando por Davi. Muito tempo depois. Mas muito tempo depois de quê? Porque ele citou Davi, que Davi trouxe uma exortação, relembrando que Deus estava dando uma nova oportunidade, muito tempo depois. Mas muito tempo depois de quê? A gente vai entender, ó. Segundo antes fora declarado. Ou seja, Davi declarou algo que já tinha se passado muito tempo e Davi reconheceu que aquilo que tinha sido dito há muito tempo atrás, pela boca de Davi agora, Deus estava renovando aquela promessa e trazendo uma nova oportunidade. É isso que o autor quer dizer. E o que é que Davi disse? Ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha que coisa interessante. Davi, ele reconhece, né, que nós temos a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo endurecer o nosso coração. Resistir à mensagem do Espírito. Como fica agora calvinismo, meu amigo calvinista? Né? O chamado irresistível. Está vendo que cai por terra quando você vai elaborar claramente, desligá-lo de todo tipo de argumento, apenas folheando a palavra? O próprio autor, aqui aos Hebreus, ele reconhece que aquela mensagem de Davi, ela tinha uma aplicação na sua atualidade. Então ele traz algo que Davi falou há 1000 anos atrás, vamos assim botar, e diz, ó, que hoje era de novo essa oportunidade para que se ouvisse a voz de Deus e obedecesse e a recebesse por fé, cresce nela, para que o seu coração não fosse endurecido. Mas ainda fica aqui aquela minha pergunta que eu fiz há pouco tempo. O que levou os irmãos a terem essa postura, né, que faltou temor, ou eles ficaram com medo de algo que acontecia sobre a vida deles, que foi necessário o autor trazer mais clareza sobre essa exortação que ele começou no capítulo 3. Ele vai dizer, ó, no versículo 7, muito tempo. Vamos explicar o que significa essa expressão muito tempo no versículo 7? Muito tempo ele se refere a uma exortação que o Josué falou. Olha o versículo 8. Ora, esse ora aqui é uma questão de ligação. É como se ele diz assim, ó, aquilo que Josué falou já faz, ó, muito tempo. Mas Davi, muito tempo depois, ele viu e exortou que Deus estava dando uma nova oportunidade. Por isso que ele vai falar, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, o autor aqui reconhece que Josué não trouxe o descanso para o povo de Israel. Mas aí você vai perguntar, não, mas Josué foi o cara que introduziu o povo na terra de Canaã.
Mas, ou seja, é exatamente isso, verdade. Ele vai usar esse caso do Josué como uma ilustração, como um tipo, porque o próprio, na tipologia, Josué ele é um tipo de Cristo, ok? Ou seja, Josué, falando de forma aqui aplicativa, né, interpretativa desse versículo 8, é como se o autor estivesse dizendo, ó, Josué introduziu o povo, ou seja, a nação dentro da terra de Canaã, mas não proporcionou esse descanso. Por quê? O próprio livro de Josué diz que Josué não tomou posse de toda a terra de Canaã. E em momento algum, onde eles entraram ali, eles conseguiram ter momentos de paz. Eram momentos pequeninos, mas eles tiveram mais tempos de aflição de descanso e de desfrutar dessa paz que é prometida de forma espiritual, mas que a gente vê aqui de forma clara na introdução de Josué dentro da terra de Canaã pelo povo de Israel. Ele vai dizer, olha só, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, que é o que Davi falou, e ele colocou aqui no versículo 7, ele colocou um adiantado na frente do outro, entendeu? Ou seja, então Josué introduziu, mas não proporcionou esse descanso prometido por Deus ao seu povo. Por isso que Davi, ao reconhecer aquela situação, ao analisar, e ele pelo Espírito, ele abre sua boca, inspirado pelo Espírito Santo, e adverte, e diz para que o povo se ouvisse de novo, atentamente, ele introduz, Deus dá uma nova oportunidade. E nesse momento agora, Deus nos dá essa nova oportunidade para que a gente possa, de novo, ouvir as boas novas de salvação, de paz, e possa crer, e assim tomar posse e já viver esse descanso, claro que de forma espiritual. Porque deixa claro aqui no versículo 3, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele diz que aqueles que creem no Evangelho já desfrutam desse descanso de forma espiritual. Mesmo que aqui por fora haja combates, haja aflições, haja tribulações, mas como prometeu Cristo, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero ler essa passagem com os irmãos, tá? Me deu vontade agora. Ela me veio aqui à mente. Olha o que vai dizer aqui, Mateus capítulo 11. Tem uma ligação muito interessante com aquilo que a gente está aqui falando. Olha, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Ele reconhece que eles não tinham ainda sido aliviados. A opressão romana, a opressão judaica, de lei, de várias coisas, e tanta pataquada sobrecarregou o povo. E ele vai dizer agora, olha só. E eu vos aliviarei. Eu vou lhes proporcionar o verdadeiro descanso. É uma forma de Jesus dizer, ó, aquele descanso prometido, a qual Moisés não conseguiu e Josué não conseguiu, eu vim para que vocês tenham essa oportunidade de desfrutar. Por isso que ele vai dizer, ó, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, ó, e achareis descanso. Olha o que Jesus vai dizer para o seu povo. Então, o próprio Josué, que é um tipo de Cristo, ele introduziu fisicamente o povo na terra prometida, porém não lhes proporcionou esse descanso prometido por Deus. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês se apropriem desse descanso que Josué nenhum conseguiu. Olha só, para a vossa alma. Está vendo que é uma questão que envolve o ser interior? Por isso que aqui o escritor aos Hebreus, ele está preocupado, porque os irmãos não estavam conseguindo entender e se submeter a essa paz interna em meio a essas aflições que eles estavam vivenciando pela perseguição dos próprios patrícios e do Império Romano. Olha o que ele vai dizer. Então, portanto, pode ver, Hebreus 9, Hebreus 4, versículo 9. Ele já leu no versículo 8 que Josué não conseguiu dar ao povo esse descanso.
Portanto, no versículo 9, então, portanto, devido a essa situação não ter se consumado, o que aqui o autor aos Hebreus vai dizer para os seus leitores atuais? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, o que eu acho interessante na nossa geração de hoje é que nós nos alienamos tanto das verdades bíblicas que tentamos preencher com coisas que são banais e temporais, que era o que esses ouvintes aqui atuais estavam tendo em seu coração. Eles estavam preocupados porque eles perdiam suas rendas, perdiam. Toda essa contextualização tem a ver com essa situação aqui de alerta do autor. Ou seja, então, algo estava fazendo com que eles perdessem os seus bens e estavam sofrendo. E isso aí eles ficaram com medo e começaram a rejeitar a mensagem do cristianismo para voltar para o judaísmo. E aí eles perdiam essa possessão. Porque possivelmente o seu coração estava alimentado nas coisas terrenas. Eles não estavam mais obedecendo porque estavam tendo percas materiais. Possivelmente essa possa ser uma aplicação desse contexto dessa época. Por isso que ele vai dizer, ó, versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha o que diz o versículo 10, é muito interessante que ele vai dizer no versículo 10, porque ele é um versículo que ele é bastante enigmático. Alguns comentaristas chegam a concluir que esse versículo 10, desse capítulo 4, possivelmente ele seja o versículo mais difícil de se interpretar. Olha o que vai dizer o versículo 10. Por quê? Primeira a expressão por quê? O porquê aqui é uma resposta. Aquele que entrou no descanso de Deus, vírgula. Quem é esse sujeito que está aqui oculto com esse pronome? Aquele que entrou no descanso de Deus. Versículo 10. Também, ó, ele se refere àquele que já está no descanso de Deus, olha só. Mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Mais uma referência a Gênesis capítulo 2. Eu fui pesquisar alguns comentaristas e cheguei à conclusão que aquele aqui, alguns entendem que é Cristo. Que Cristo, após consumar toda a obra de Deus, ele agora é detentor desse descanso e ele, como detentor, ele pode liberar para aqueles que recebem o seu sacrifício por fé. Então é Cristo que oferece. Eles entendem que aquele aqui se refere à pessoa de Cristo. Mas continuando no versículo 10, também, ó, ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Já outros comentaristas, eles entendem que aqui o autor esteja se referindo a aqueles irmãos, apesar da expressão aqui, aquele, se referir a uma pessoa só, né? Mas talvez ele esteja se referindo a aquela pessoa que, por ter se submetido a essas boas novas, recebido, né? E durante essas perseguições, talvez ele tenha sido martirizado. Ele talvez esteja se referindo àqueles que já foram martirizados por crerem nessa mensagem do Evangelho, e essa situação já fez com que eles estejam no seu descanso ali, não tem mais obras para executarem. Essa é uma colocação que eu até acho mais plausível do que a própria colocação que alguns comentadores fazem sobre ser o próprio Cristo, aquele, ou esse pronome aqui, ele, se referir ao Cristo. Eu creio que o autor aqui está dizendo o seguinte, ele está tentando confortar uma situação de gravidade de perseguição sobre aqueles irmãos, que talvez aqueles irmãos achavam que a perseguição que eles estavam sofrendo, e alguns estavam sendo martirizados, eles estavam perdendo a esperança e de que não mais alcançaria esse descanso prometido. Eu penso que ele esteja talvez confortando com essa aqui ideia, dizendo assim, ó, irmãos, aqueles que morreram, eles não perderam, na verdade, eles agora já estão em um descanso melhor do que esse que nós estamos vivendo aqui agora, de forma espiritual. Por isso que ele vai dizer, ó, ele pede no versículo 11, ó, por isso, aí no versículo 11, ó, que nós devemos nos esforçar.
Olha que coisa interessante. Então, ao invés de desanimar, deve o quê? Deve se esforçar. Ou seja, é como se ele estivesse usando essa situação aqui como um exemplo para trazer ânimo àqueles que estavam sendo desanimados em meio a estas perseguições. Eles estavam possivelmente em um desânimo tão grande que não criam mais no poder que aquela palavra tinha sobre suas vidas, no poder da promessa que Deus fez através da sua palavra. Com esse contexto aqui, você agora talvez possa entender melhor esse versículo aqui, ó, do capítulo 4, o versículo 12, que é um versículo que é muito usado pelos cristãos, mas que de forma equivocada e fora da contextualização. Ainda no versículo 11, olha o que ele vai dizer. Ó. Então devemos, irmãos, isso que acontece é para nos trazer ânimo, para nos dar mais força, devemos nos esforçar mais ainda. Olha, pois, ó, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Irmãos, ele reconhece aqui que há a posição de você cair. Ele diz que você pode cair. A falta de desempenho, a desobediência, a falta de fé, ou seja, a falta de um crescimento na maturidade na espiritual, você corre o risco de cair e não entrar nesse descanso. Tem a ver com salvação. Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Me perdoe se você não concorda comigo, mas é o que o texto aqui deixa claro. Ele diz que se não houver esse esforço de sua parte em perseverar, em continuar, e aí entra aquela falácia, né, da perseverança dos santos. O autor aqui não está concordando com esse ponto, tanto do arminianismo quanto do calvinismo. O autor aqui ele vê que esse ponto ele é falho. E o próprio Armínio, ele não deixou nada específico sobre essa questão de perseverança dos santos. Essa questão desse último ponto aí de perseverança dos santos no arminianismo, ele não é de forma clara, porque não se tem nada de Armínio falando claramente sobre esse ponto. Esse ponto é um ponto que foi mais defendido lá pelos remonstrantes, mas o próprio Armínio ele não tocou nesse assunto e não deixou nenhum compêndio claro sobre perseverança dos santos. Porque o autor aqui dos Hebreus, eu sou mais o autor aos Hebreus do que Armínio. Apesar de eu ser arminiano, eu sou mais o autor aos Hebreus. Porque ele vê a necessidade de que haja um esforço de nossa parte. Devemos ali perseverar. Por quê? Porque a ausência desse esforço corre o risco da queda e cair. E é o que ele diz aqui, que foi o que alguns aconteceu. Naufragaram. Paulo adverte Timóteo o tempo todo, porque alguns já tinham naufragado, caíram, saíram. Qual é o argumento calvinista? É porque não eram eleitos. Você não tem base para sustentar isso aí. Isso é na verdade, não é uma resposta. Isso é uma falta de resposta. Versículo 11 ainda. Olha, a fim de que ninguém caia. Irmão, só pode cair quem está em pé. E ele vê aqui a possibilidade de se cair. Aí o Calvino vai dizer o quê? Você apenas diz que tem essa possibilidade, mas ninguém cai. Eu vou ficar com o autor, irmãos, não se chateie. Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo 11. Ó. Segundo, ó, o mesmo exemplo de desobediência. A desobediência, irmãos, é a plataforma, é o trampolim para você cair. É a desobediência. Olha o versículo 12 que é tão usado. Olha o contexto agora. Então eles estavam desanimados. Eles estavam se apegando a essa promessa, desacreditando do poder que essa promessa, que essa palavra tinha. E estavam se enchendo com um pensamento totalmente contrário. O seu coração estava se enchendo de ansiedade pelas coisas terrenas. E achavam que essa perseguição era como se eles estivessem sendo advertidos. Olha, tá vendo? Ó, vocês dizem que crê, dizem que o Deus de vocês é poderoso, porém vocês estão passando por todas as aflições aí. Ó. Deus não está mais nem aí para vocês. Essa palavra que dizem aí que Deus deu a vocês, isso é mentira, não tem poder algum. Qual é a situação de vocês?
Talvez era esse o questionamento dentro da igreja com alguns daqueles irmãos. Olha o que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Esse porquê é resposta. É uma palavra de autoestima para aqueles irmãos que estavam desacreditando dessa promessa. Ele vai dizer, ó, não, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela cumpre com o propósito. Já dizia Isaías lá no capítulo 55. Olha o que ele vai dizer, ó. É viva, ela é eficaz, ó. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele vai continuar dizendo, ó. Ela penetra, ou seja, o poder que a palavra de Deus tem, ela é tão forte que ela tem o poder de produzir vida. Ela tem 2 gumes, tanto corta para cima quanto corta para baixo. Alguns comentaristas que fazem aqui uma comparação de que essa linguagem que o autor aqui utiliza, que talvez os 2 gumes sejam o gume do Antigo Testamento e o gume do Novo Testamento. Eles querem colocar isso aqui. Eu vejo que o autor apenas está fazendo aqui um uso como uma figura de linguagem da espada, mostrando que ela corta para tudo quanto é lado. Ok? E ele vai aqui continuar explicando ainda mais. Ó. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Aqui entra outra polêmica que é tremenda nos meus acadêmicos, entre se nós somos tricotômicos, se somos dicotômicos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, irmãos. Mas o que o autor quer dizer é que o poder que a palavra tem, ela tanto tem poder tão enorme que ela penetra, ela sonda aquilo que está dentro do coração do homem. Então eles estavam equivocados com relação àquelas tribulações. O que o versículo 12 quer dizer é isso, é que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é poderosa. E ela tem não só esse poder de se cumprir, mas também ela tem o poder de mostrar quais são as verdadeiras intenções que permeiam o ser, o coração do homem, que reside entre a alma e o espírito, que a psicologia tenta entrar, mas não consegue. Só quem consegue penetrar ali, naquele canto ali, que é de difícil acesso, quase que impossível, só a palavra de Deus penetra. E aí ele continua aqui dizendo, ó, pode ver, ó, juntas e medulas, ó, ela é apta. Para que é apta a palavra de Deus? Ó? Para discernir os pensamentos. É uma forma que eu estou assim, ó, a palavra de Deus, ela está discernindo os pensamentos de vocês. Vocês estão equivocados. Ou seja, era um equívoco. Aquela ação daqueles irmãos naquela época, devido à situação que estavam tomando, era uma ação totalmente contrária ao que Deus tinha para eles. E outra palavra de conforto, versículo 3, é o que ele vai dizer. Ó. E não há criatura. Eles se sentiram desamparados. Achavam que Deus não estava mais a observar aquela situação ali. Ó. Aí ele vai dizer, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. É uma forma do autor dizer, irmãos, Deus está vendo a situação de vocês. Porque eu também estou sofrendo. Eu também sofro perseguição. O autor da carta aos Hebreus está dizendo isso. Então era uma forma de acalentar, de levantar ânimo, de trazer ativa de novo ali a ação daqueles irmãos, por meio de se apropriar dessa palavra que proporcionava o descanso de Deus para aquele povo. Não há criatura que não seja manifesta. Ou seja, Deus está vendo todas as coisas na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Olha só. Aos olhos daquele de quem temos de prestar contas. Então não há como fugir, irmãos. Não há como ficar de uma forma que Deus não possa ver nossas ações. Não há como escolher Deus as intenções do nosso coração mediante a nossa reação em meio àquilo que nos cerca. E isso aqui, na verdade, era uma palavra para levantar, trazer autoestima, trazer ânimo para aqueles irmãos que estavam sofrendo essa perseguição. Então essa aqui é a aplicação do versículo 12, que é tão usada pelos irmãos, mas que de forma descontextualizada. Então até aqui, irmãos, eu acho que já vamos com mais de 1 hora. Eu estou ali marcando aqui no notebook. É uma colocação bastante interessante que a gente pode aqui observar, onde esse autor, no capítulo 4 da carta aos Hebreus, dando continuidade
a um assunto que ele já viu no capítulo 3, ele agora fecha esse assunto aqui de forma majestosa, trazendo alívio, trazendo ânimo e restauração para aqueles irmãos que estavam desanimados a ponto até mesmo de caírem. Ele aqui, a partir do capítulo 4, irmãos, no finalzinho, do versículo 14 em diante agora, ele vai trazer agora uma nova abordagem de Jesus, mostrando que ele agora na figura de sumo sacerdote. Aqui tem algumas aplicações que eu acho interessantíssimas, que talvez você nunca tenha visto. Porque o sumo sacerdote quem era? Era aquele que era mediador entre os homens e Deus. Há uma diferença entre o profeta e o sumo sacerdote e o sacerdote. O sacerdote era aquele que ouvia o povo e levava para Deus. O profeta é aquele que ouve de Deus e traz para o povo. Tem muita gente que não sabe disso não, mas há uma diferença muito grande, ok? E ele traz aqui agora a figura de Cristo como o sumo sacerdote por excelência, em comparação com quê? Com todo o sacerdócio levítico de Arão, da tribo de Levi, daqui para frente. Então ele vai agora começar a tratar e mostrando que o sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio da lei lá de Moisés. E ele vai aqui usar uma questão que eu acho muito interessante. E a perseguição que eu aqui já falei aqui tem a ver com essa questão da humanização, do sentido da questão humana, de fragilidade. Olha o que é aqui que ele vai dizer aqui, ó. Versículos 14 a 16 aqui, tem 3 pontos que vale a pena a gente destacar. O primeiro é que ele insiste em que se deve permanecer firme, mesmo em meio a essas provações ou tentações, que a palavra é a mesma. Não existe no grego uma palavra para tentação e uma palavra para provação. A palavra é peirasmos. Ela tanto se refere à tentação quanto a provações. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Ele insiste que devemos nos manter firme após reanimá-los com o poder que essa palavra tem e que Deus estava ciente daquela situação que estava acontecendo. Olha o que ele vai dizer. Ó. Então, ó, tendo pois, depois de animá-los aí, ó, ele vai dizer, ó, tendo pois Jesus, o Filho de Deus. Aqui há uma explicação interessante que eu estava observando. Até porque eles estavam sendo tentados a voltarem para o judaísmo. Existe também uma corrente chamada gnosticismo, a qual tentava infundar na mente daquela primeira geração ali da igreja apostólica, de que Cristo não era divino, de que Cristo não era Deus. Era apenas um anjo em seu grau máximo de perfeição, mas não era divino igual em essência e substância como o Pai. E ele, no capítulo 4, no verso 14, ao fazer essa menção dessas duas palavras, tem duas aplicações. O que ele quer dizer? Ó, tendo, pois, a Jesus, a expressão aqui Jesus se refere a Jesus como homem natural, que foi tentado da mesma maneira como a nossa carne é tentada. É isso que ele quer dizer. Jesus, ele está se referindo à parte homem de Cristo. Aí depois ele diz, ó, o Filho de Deus. É uma forma de ele aqui mostrar as duas personalidades de Cristo. Jesus como homem e Filho de Deus como Jesus divino, o próprio Deus. É isso que ele queria trazer aqui, ó. Como grande sumo sacerdote, ó, que penetrou os céus. Ele faz uma distinção gigantesca entre o ofício do sumo sacerdote terreno e Cristo agora como sumo sacerdote no tabernáculo celestial, que é o perfeito, não feito por mãos humanas. Assim, ó, enquanto os homens aqui entravam na questão terrena, o nosso ele é superior. Ele não está nesse tabernáculo terreno, ele está no dos céus. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Conservemos firmes a nossa confissão. Olha, irmão, quanta advertência a se permanecer obediente. Ele vai dizer, ó, que devemos temer, no capítulo 1, versículo 1,
No versículo 3, ele diz que nós devemos permanecer crendo, porque já entramos no descanso. No versículo 6, ele adverte do perigo de desobedecer para não correr o mesmo risco dos antepassados. No versículo 7, ele diz que há uma nova oportunidade e que essa oportunidade deve ser recebida por meio de fé e não devemos endurecer o coração. Não podemos endurecer o coração. No versículo 9, ele diz uma outra advertência para hoje, que esse descanso ainda está disponível. No versículo 10 aqui, ó, ele vai dizer que, versículo 11, ele diz que nós devemos nos esforçar. Olha o tanto de advertências. Por quê? Porque ele tem em mente que nós podemos cair, nós podemos perder, devido a um coração duro pela desobediência, perdermos essas boas novas que está sendo oferecida, como ele diz, no dia que se chama hoje. No versículo 12, no versículo 13, ele traz essa advertência de que a palavra ela é verdadeira e ela pode produzir vida e ela é eficaz. Ela consegue discernir aquilo que permeia o coração do homem e que Deus não está a par dessa situação. No versículo 13, tudo está patente ali. E ele diz que no versículo 14, devemos nos manter firmes na nossa confissão que fizemos. Por quê? Porque há muitos tinham já perdido essa firmeza e já tinham negado o nome de Cristo. Porque ele diz que devemos manter firmes a confissão. Por que ele diz que devemos manter firmes? Por quê? Porque infelizmente alguns caíram. Não se mantiveram firmes em sua confissão. Irmãos, está diferente do dia de hoje em dia. Hoje em dia o que mais tem são pessoas que dizem que confessam, mas na primeira dificuldade, a primeira coisa que acontece é o quê? Abandonar o barco. Ele diz, não, irmãos, devemos nos manter firmes. Aqueles que abandonam o barco jamais poderão entrar nesse descanso prometido por Deus. Porque há o requisito de permanência, se permanecer firme em obediência. Olha o que ele vai dizer no versículo 15, é muito interessante. Ele está aqui fazendo uma comparação com a questão humana de Cristo. Olha só, porque não temos, olha só, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele reconhece que a superioridade de Cristo ela é superior aos dos sumos sacerdotes que eram terrenos, que eles não conseguiam se compadecer. Mas Cristo, agora por quê? Ele vai dizer, ó, antes, ó, foi ele tentado em todas as coisas. Ele está tratando aqui do lado humano de Cristo. Assim, comparando com a situação presente dos seus ouvidos. Ó, vocês também estão sendo tentados. Mas assim como vocês, em todas essas fraquezas, Cristo, Jesus, homem, ele também foi suscetível e foi igual a nós. Você pode ver que no capítulo 2 da carta aos Hebreus, ele toca nesse assunto aqui e faz a mesma comparação. Ele volta a tocar nesse assunto no capítulo 2. E aqui ele abre mais esse leque. Olha o que ele vai dizer. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer as nossas fraquezas. Ó. Antes, o que? Foi ele, ó, tentado em todas as coisas. Ou seja, Cristo foi tentado. Ele teve mesmos desejos que nós temos, teve as mesmas vontades que nós temos, tem os mesmos pensamentos, mas que nenhum desses momentos ele veio ao quê? A cair em desobediência e a cometer pecado. Olha só, a nossa semelhança, mas sem pecado, a nossa semelhança. Por isso, como ele teve esses mesmos desejos, essas mesmas questões, ele pode socorrer. É isso que ele quer dizer. Aqueles que passam por essa mesma situação. Aí ele vai aplicar isso no versículo quê? No versículo 16. Olha só. Então, devido a ele ter essa mesma natureza, a essa mesma situação que nós temos, qual é a advertência e a exortação final que o autor aos Hebreus nos traz nesse capítulo 4. Olha só. Acheguemo-nos. Igual a Tiago. Lembra de Tiago capítulo 4? Chegai-vos a Deus e ele se chegará à ação do homem, à reação de Deus. A ação vem do homem,
devido a essa ação, Deus automaticamente reage, chegando para nos socorrer. Então, olha o que ele vai dizer, ó. Portanto, então, devido a essa capacidade de se compadecer e desse sumo sacerdote que é superior que temos, devemos o quê? Achegarmos a Deus. Ó, confiadamente. A situação sempre é a mesma. Confiança, perseverança, insistência, obediência, uma fé ativa, uma fé que mantém atitude, que ela está embasada. Olha o que ele vai dizer, ó. Juntamente ao trono da graça. Aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. Se você observar, em nenhum outro texto mais da Bíblia, você encontra essa expressão trono da graça. Você encontra trono de glória, trono de majestade. Lá no livro de Apocalipse existem várias nomenclaturas para a palavra trono. Mas só aqui é que você encontra trono da graça. É uma forma de dizer que Cristo é aquele que nos transmite graça, a sua misericórdia. Porque os outros tronos são tronos de justiça, que era o que acontecia no Antigo Testamento. Deus exercia a sua justiça. Deus também de forma graciosa para quem? Para com aqueles que lhe obedeciam e seguiam nos passos da fé, como foi o caso de Abraão. Olha o que ele vai dizer, ó. A fim de recebermos misericórdia. Então, há um propósito, né? Há um objetivo pela qual devemos nos chegar. Para o quê? Porque era a situação vigente daqueles irmãos. Eles estavam o quê? Sofrendo perseguição, todo tipo de ameaça, até mesmo martírios. Eles eram presos, eram tirados da sinagoga, suas posses eram tomadas. Então, para que eles pudessem suportar isso, em vez de desobedecer e desanimar, eles deviam se apegar com mais firmeza ainda e clamar junto ao próprio Pai. Se achegar a esse trono, com o objetivo de quê? De que naquela situação Deus intervisse com graça e com misericórdia. Por isso, ó, a fim de recebermos misericórdia. O versículo 16 para encerrar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Com que propósito? De recebermos misericórdia e acharmos graça. Olha aí, ó. Para socorro, tá vendo aí, ó, em ocasião oportuna. Então a forma que eles obtinham para chegar socorro era o quê? Era se chegar ao trono da graça. Trono de misericórdia e trono de graça. Irmãos, encerramos por aqui. Eu acho que foi 1h20 mais ou menos, não sei dizer. Mas aqui fica lições preciosas, né? De que a mensagem que recebemos, as boas novas, elas devem ser recebidas por meio de fé. Já dizia Paulo aos irmãos da igreja de Romanos, né? A fé vem pelo ouvir. Então que não sejamos negligentes como foram os antepassados do povo de Israel, que receberam essa palavra, mas não receberam por fé. E aí a palavra entra no ouvido e sai no outro. Não é diferente de hoje. Hoje tem essa mesma situação. Muitos recebem essa palavra, ela entra aqui e sai do outro lado. E não permanecem crendo. Diz, não, eu creio, e aí pronto. É uma fé que é estagnada. Não é uma fé, não é uma fé progressiva. Porque lá em Romanos, no capítulo 1, diz que nós somos salvos de fé em fé. Em 2 Coríntios diz que essa fé ela é transformadora e ela é de glória em glória. Então é uma fé que deve se manifestar visível, perseverante, confiante, se esforçar e ao mesmo tempo, cada dia que a situação se agrava, nós devemos nos chegar ao quê? A Cristo, que está no trono do Pai, derramando de sua misericórdia e de sua graça. E como nós observamos aqui bem, no finalzinho desse capítulo 4, ele agora traz Cristo como sumo sacerdote. Okay? Então, a partir do capítulo 5 aí, do finalzinho do capítulo 4, até o capítulo 10, irmãos, ele vai tratar, agora vai começar a debulhar, destrinchar bem claramente aí, usando várias figuras do Antigo Testamento, da questão do sacerdócio levítico. Mesmo lá, desde o começo de Melquisedeque, passando pelo de Arão,
e chegando ao sacerdócio levítico. E aí Cristo como superior, fazendo uma intermediação muito superior ao que o sacerdócio terreno fazia. Irmãos, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida e que você e eu possamos cada dia mais nos fortalecer e chegarmos todo dia a esse trono da graça para que possamos receber graça e misericórdia para enfrentarmos essas adversidades do dia a dia. Deus abençoe a sua filha, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.